E aí, voltando para os nossos dois personagens de hoje, né, queria te passar mais uma provocação aí a respeito de opiniões diferentes. Como que é trabalhar com uma pessoa que tem opiniões, às vezes, né, opostas à sua? Como é que faz isso dar certo? Eu fico imaginando nós dois, né? A gente tá vivendo uma situação muito boa, porque o projeto do podcast, ele encaixou mesmo, né? Nós tínhamos dois pensamentos muito parecidos em relação a isso, e aí a gente concretizou isso, né, conversando e tudo mais, né? Então, a princípio, nós não divergimos ainda em nenhuma opinião, mas é fato que isso vai acontecer em algum momento, viu? E aí a gente pede o exemplo de Pedro e Paulo. A situação, né, que a gente está comentando agora é de fato a divergência de opinião entre eles, né? A carta que o Marquinhos comentou, né, a leitura que a gente fez ao longo dessa semana, fala justamente dessa divergência, né? Pedro muito incisivo, muito duro, né, em relação a uma situação, né, da lei judaica na época que obrigava, né, a circuncisão dos judeus, e Paulo numa crescente divulgação do evangelho para os judeus e principalmente para os não-judeus. Em algumas ocasiões, ele conseguia muito mais não-judeus acreditando em Cristo e aumentando o projeto de evangelização do que os próprios judeus. E aí, Pedro aceitou a princípio a não circuncisão desses não-judeus, e depois ele voltou atrás e começou a até segregar, separar, né, judeus de não-judeus, né, discriminando, inclusive. Paulo não pensou duas vezes e repreendeu Pedro na frente de todo mundo. Houve uma briga aí mesmo, né? Houve uma quebra aí entre os dois, né? Só que Pedro, aos poucos, entendeu e mudou de opinião. Então, tá aí, ó, aquele cara duro, sisudo, que bate o pé, né, entendeu que de fato estava errado, e aí eles se voltaram a se entender os dois, e aí a gente conhece o final dessa história. Bom, a gente primeiro tem que entender que a opinião, né, a opinião da gente, né, pode não ser a correta, né, e aí eu pergunto para diversas pessoas que escutam o podcast, e alguns dão umas devolutivas, e aí eu falo assim, cara, você tem que me avisar, porque eu posso estar falando uma besteira aí, né, e aí os ouvintes, eles têm essa função mesmo, né, quando dão um feedback para que a gente possa, de fato, crescer num caminho correto. Mas, como Pedro, né, eu acredito muito naquilo que eu estou fazendo. E eu posso cometer erros ao longo do caminho. E não há nenhum problema nisso. Eu volto atrás se for preciso, né? E o importante é o resultado, né? É o resultado, que é levar, de fato, Cristo no coração das pessoas. E Paulo, percebendo isso, né, resolveu conversar com Pedro. E aí, em algumas situações, até foi necessário uma intervenção maior, que é repreender Pedro, né? Mas, ou seja, viver em comunidade é tão importante, porque se eu estou sozinho aqui falando, eu estou sozinho aqui. Eu posso falar o que eu quiser e eu posso, inclusive, viajar na maionese. Mas se eu tenho um cara do meu lado, e aí eu coloco essa responsabilidade nas suas costas, Marquinhos, ele pode me trazer, me coloca no caminho correto de novo. E aí a importância de termos nós, né? A importância do nós, a importância da comunidade, a importância de buscar propagar o caminho de Cristo dentro da comunidade, porque se eu me desviar em algum momento, alguém me puxa. E aí a importância de dois, Pedro e Paulo, né? Se eu errar, alguém me puxa para o caminho correto. Eu acho que esse é o grande exemplo dessa briga aí dos dois, né? Convivência, a gente vai brigar, sem dúvida, sem dúvida. Isso acontece dentro da minha casa,
né? Eu vejo as minhas filhas aqui brigando por causa do brinquedo. Se a gente transporta isso para a comunidade, né? Se eu vejo alguém discordando de mim, isso já é motivo para brigar. Só que a gente tem que ter um pouco de paciência, entender que a nossa opinião não é a única e a verdade, eu não carrego a verdade, quem carrega a verdade é Cristo, né? E aí o meu irmão do lado tem a função de me trazer de volta se por acaso eu estiver errado.